ouvindo o deputado federal Júlio César falando da coligação cruzada, aquela que ocorreu na eleição anterior, eleição geral, a eleição anterior. A eleição geral, a eleição para prefeito também é geral. Tem esse negócio de eleições gerais, como se a de prefeito não fosse. Eleição para governador, que PT, né, e PSD fizeram uma troca, relembrando para você que está nos acompanhando. Por questões de competitividade, o PT, não é PT e PSD, é MDB e PSD, né? MDB e PSD. O MDB lançou todos os deputados estaduais dos dois partidos. O deputado Jorgiano, por exemplo, concorreu pelo MDB. E o PSD ficou com os deputados federais. E aí nós vamos avaliar agora a fala do deputado Júlio César sobre a possibilidade de repetição dessa estratégia. Nós continuamos o interesse pela grandeza do nosso grupo político, comandado por este grande governador, que é composta pelos 3 maiores partidos e outros mais, que é o PT, o MDB e o PSD. Apenas especulação, a coisa que vai ser decidida, tem mais de um ano para frente para ser decidida. Vai ter muitas articulações, interesse recíproco de todos os partidos, então eu não quero nem dar opinião agora, até porque a minha opinião é isolada. E a opinião que tem que ter é o comando de todos os partidos. Ezequiel, a tendência é manter, né? Pelo menos, quem a gente já ouviu até agora, defende a manutenção da coligação cruzada. Isso, exatamente, Douglas. A tendência é que seja mantido o mesmo acordo que aconteceu em 2022, também no ano de 2026, como você bem já ressaltou, a nível estadual, o MDB lançou ali a chapa proporcional e a nível federal para pleitear as cadeiras no Congresso Nacional foi o próprio PSD. O MDB elegeu 20, foi? 19, né, João? Estadual, deputado estadual? Tá falhando a memória, mas realmente foi a maior bancada. Mais ou menos isso, né? Acho que 16, 12, sei lá, 13. Foram muitos. Foi o partido que mais elegeu, né? Deputados estaduais foi o MDB. Foi a maior bancada da casa. Isso, exatamente. Foi o quê? A maior bancada da casa. A maior bancada da Assembleia Legislativa do Piauí. Exatamente. Aí, Douglas, foi algo louvável, né? Foi algo novo, inédito, que aconteceu aqui no estado do Piauí, e a tendência é exatamente essa, que aconteça novamente no ano de 2026. Porém, Douglas, do mês de outubro para cá, ali no início, após o resultado das eleições municipais, os prefeitos e também os próprios aliados de ambos os partidos estavam eufóricos por conta do resultado das eleições municipais. Vale ressaltar que o PSD saiu como o maior vitorioso das eleições, 65 prefeitos. O MDB, se eu não me engano, saiu em torno de 57 prefeitos e o PT em torno ali de 50, 51 prefeitos. Ou seja, estavam muito eufóricos naquele momento em razão do resultado das eleições. E aí muito se dialogou sobre isso, de continuar sobre essa coligação cruzada. Só que, pelo que a gente vem apurando ali nos bastidores, de alguns dias para cá, essas informações, né, sobre coligação cruzada foram interferidas em razão do que a gente observou agora mais recentemente, da possível aliança, novamente, do Partido dos Trabalhadores com os progressistas. E ali, de certa forma, que MDB e PSD ficou ali naquele fogo cruzado, né? Em razão dessa manutenção dessa aliança novamente entre PT e os progressistas. E aí, por conta disso, acabou que essas discussões se esfriaram, né? Tanto do lado do MDB como do PSD já dialogam ali como se fossem lançar chapas únicas, né? Ou seja, individuais, tanto a nível estadual como também a nível federal. Mas o que eu observo, Douglas, é que hoje nenhum desses dois partidos possuem pessoas suficientes para que possam ali capitanear uma chapa única, tanto do MDB como do PSD, seja aqui a nível estadual, seja a nível federal. Por conta disso aconteceu essa coligação cruzada no ano de 2022. Caso aconteça ali um reforço bem pujante, né, em ambas as siglas, é bem possível mesmo que essa coligação cruzada não seja renovada. Até mesmo o Severo Eulálio já ressaltou que, caso não aconteça, o MDB vai apresentar uma chapa competitiva. Da mesma forma, outros interlocutores também do PSD dialogam sobre esse sentido de também poderem marchar sozinho e não nessa coligação cruzada. Mas o que eu avalio é que hoje nenhuma das duas siglas
possuem os nomes suficientes para que possam lançar aí, no caso, 2 chapas por cada partido, viu, Douglas? Bom, e Natan, começando pelo Natan, vamos lá. Aconteceu a coligação cruzada, né? E aí nós estamos aí na metade, né, digamos, na metade, mas só corrigindo aqui, o João pesquisou os dados aí, João. Quais são os dados? Em 2022, o MDB elegeu 9 parlamentares estaduais, deputados estaduais. O PT elegeu 12. Lembrando que o PT também recebeu a filiação veio Fábio Xavier, de políticos de vários outros partidos. Veio Nerinho, veio Elisaías, veio muita gente, né? E o 9, 12. Só o MDB e o PT fizeram 21 cadeiras. Exato. 21 cadeiras o PT e o MDB. Mas, Natan, passados 2 anos dessa coligação cruzada, com tudo que aconteceu, também levando em consideração o cenário da eleição municipal, hoje, os integrantes dos 2 partidos, qual é a tendência que prevalece? É de manutenção ou que cada partido lance a sua chapa para estadual e federal? Douglas, há um outro ingrediente nessa situação que é a questão majoritária, né? O MDB e o PSD pleiteiam espaços na chapa majoritária do governador Rafael Fonteles. O PSD já deixou claro que não abre mão do nome de Júlio César na disputa pelo Senado. E o MDB também não quer abrir mão de Marcelo Castro como candidato à reeleição ao Senado e também tenta, mesmo que de forma mais difícil, manter a vaga de vice-governador na chapa majoritária, né? Manter os 2 espaços que possui. E como em 2026 a tendência, de fato, é que esses partidos acabem mantendo apenas cada um dos partidos mantém apenas uma vaga na chapa majoritária, deve haver uma disputa, né, também nesse sentido por espaços na chapa majoritária e também espaços na gestão estadual. O governador Rafael Fonteles deve fazer nos próximos dias um anúncio de uma pequena reforma administrativa, vai fazer algumas adequações e MDB e PSD disputam espaços na estrutura, né, no secretariado, principalmente o PSD. Os deputados Júlio César e Georgiano têm demonstrado, de fato, que querem um reconhecimento maior por parte do governador Rafael Fonteles ao grupo político do PSD, que em 2024 se fortaleceu ainda mais com o maior número de prefeituras conquistadas aqui no estado do Piauí. O fato é que são vários ingredientes que vão definir se essa aliança cruzada, essa fusão cruzada vai se manter em 2026. Em 2022, eu avalio que foi benéfico para os 2 partidos, né? O MDB fez 9 deputados estaduais e o PSD 3 deputados federais, Júlio César, Marcos Sampaio e também Castro Neto, né? Que os 2 deputados, Marcos Aurélio e Castro Neto, são ligados umbilicalmente ao MDB. Então, é uma aliança que foi benéfica em 2022 e agora em 2026 é preciso avaliar a viabilidade, inclusive do ponto de vista político, porque esses 2 partidos vão brigar cada vez mais pelo protagonismo na base do governador Rafael Fonteles. O fato é que, diante desse cenário, o PSD acabou largando na frente, tem nos bastidores montado já uma estratégia para o caso dessa fusão cruzada não se repetir em 2026. O PSD já tem nomes que já começam a formatar uma chapa proporcional, né, para a Assembleia Legislativa. E aí a gente pode citar os nomes, por exemplo, de Simone Pereira, que agora é deputada titular e é estritamente ligada ao deputado Júlio César. Tem também os nomes de Jonas Moura, secretário de Transportes e ex-presidente da PPM, o próprio ex-presidente da PPM, Toninho de Caridade, que deixou agora o cargo, Tiago Vasconcelos, que é ligado também ao PSD, ao grupo de Júlio César e Georgiano, ex-vereador de Teresina, e outras filiações que devem ocorrer. Por exemplo, Marden Menezes, deputado estadual, que tem uma proximidade agora nos últimos dias com o grupo político de Georgiano e Júlio César,
O próprio deputado Thales Coelho, que deve deixar o Progressistas também agora no início do ano, também tem uma boa relação. Então, o PSD tem se movimentado. O MDB, ainda de forma tímida, mantém os nomes que já estão ali com mandato, mas não tem investido tanto em busca de novos filiados. Vai ser uma questão interessante para a gente acompanhar ao longo de 2025. Caso essa fusão, essa estratégia não se mantenha, o que os dois partidos vão fazer para conseguir viabilizar chapas competitivas e disputar cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em 2026.